Tá gravando? E aí, pessoal, espero que estejam todos muito bem. Me chamo Caio Nascimento e mais um videozinho trazendo a minha humilde opinião de quinta categoria para vocês. E nesse vídeo, vamos falar sobre o Nepal, galera. Mas antes de falar sobre o que está acontecendo lá no Nepal, não que eu seja um especialista no assunto, tá? Eu só tô trazendo esse tema aqui, misturando um pouco da minha liberdade de expressão e da minha opinião. Galera, o último vídeo que eu soltei aqui no canal foi há praticamente 3 anos atrás, acho que foi em novembro de 2022. E eu tinha me comprometido a trazer um vídeo toda semana para vocês, tanto que eu coloquei o nome desse canal de Opinião de Quinta, porque o objetivo era eu, pelo menos na quinta-feira, trazer um videozinho para vocês, expondo a minha opinião sobre alguma coisa relacionada à política e economia do nosso país, tá? Sou especialista em algum desses assuntos? Não, mas eu sou um brasileiro indignado com o rumo que o nosso Brasil está levando e levou, e esse é o espaço que eu tenho para compartilhar minha opinião. Não dá. E pessoal, em 2022, em 2022 eu já estava indignado, já estava puto com o que estava acontecendo. Vocês imaginam em 2025 como é que eu tô? Mas enfim, galera, por uma série de situações ali de rotina, do dia a dia, da vida, eu tenho 3 trampos, galera. Então, assim, eu não consegui dar andamento na produção de conteúdo aqui para esse canal, mas, com os últimos acontecimentos eu tava para explodir se eu não compartilhasse o meu ponto de vista, a minha opinião com alguém em algum espaço. E eu me lembrei que eu tinha esse canal aqui, Opinião de Quinta, que, cara, tem acho que 4 ou 5 vídeos só. Sei lá, deve ter 50 visualizações até o momento. Mas assim, é um espaço que eu tinha preparado para eu poder trazer a minha opinião para vocês sobre tudo que eu não concordo. Até porque, na verdade, porque nós ainda, né, de forma bem mascarada, podemos nos expor nossa opinião. Porque essa geração mimizenta, o woke, lixo, né? E aí me perdoem as palavras de baixo calão, galera, mas porra, chega num momento, a gente chega num certo ponto em que não dá mais pra você ficar se preocupando ou ter medo de falar o óbvio. Não dá, cara, não dá. A sociedade tá num nível, tá? Esse mimimi, essa cultura woke fez com que a gente chegasse num nível de que é perigoso nós falarmos que homem é homem, que mulher é mulher, que magro é magro, que gordo é gordo e blá, 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 blá. Que nem minha namorada fala, lengo, 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 lengo. Não dá, cara, não dá. Chegou num ponto em que nós não temos mais paciência. Ó, aqui, ó, a figura do Buda aqui, ó. A paciência tem seus limites, o Buda, né? Você via que até nos desenhos animados ali da geração passada, o ursinho Pooh, quando ouvia um barulho estranho na cabana dele, ele saía com uma espingarda, pô. Então, tudo tem limite, né? E aí, eu bastante indignado com tudo que tá acontecendo, pessoal. Eu tava ansiando por um espaço, né? Eu tava com ânsia por um espaço para eu poder compartilhar a minha opinião aqui sobre as coisas e meio que dar uma desabafada, né? Se eu encontrar pessoas aqui que compartilham do meu ponto de vista, comenta aí o que você acha. Se não compartilha e falou merda, Caio, comenta também, né? Sua visualização vai me ajudar de qualquer jeito, né? O meu canal é minúsculo, mas quem sabe eu consiga monetizar esse espaço e gerar uma fonte de renda, né? E eu, sei lá, ganhar mais notoriedade para poder estar aqui trocando uma ideia com vocês. Mas enfim, pessoal, aí minha vida virou do avesso, eu acabei não conseguindo trazer mais vídeo para vocês, né? Mas agora, cara, não dá, eu preciso voltar, eu preciso compartilhar o meu ponto de vista sobre cada uma das barbaridades que estão acontecendo no nosso país e que estão me deixando extremamente puto. Eu pretendo trazer com muito mais frequência conteúdo aqui, então se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, me fortalece muito, tá? E pra vocês verem que eu não tô mentindo, dá uma olhada nos últimos vídeos aqui do meu canal, tá? Que são de 3 anos atrás praticamente, todos eles eu tentei ser um pouco mais politicamente correto nesses outros vídeos ali, tentei me conter um pouquinho mais ali no linguajar, mas nas palavras, mas cara, eu tô cansado de ter medo de falar, cara, eu tô cansado de ter medo de falar o óbvio. Sabe, a gente chegou no nível de cerceamento aqui, galera, e de medo do STF, né, e desses bandidos corruptos que estão hoje controlando o nosso país, a nossa sociedade, que a gente chegou no nível que tá com medo de falar o óbvio. Eu não posso falar que o Lula é ladrão, eu não posso falar que o STF é um lixo, eu não posso falar que o Alexandre de Moraes é um bandido, um lixo, eu não posso falar nada.
eu não posso falar que a Erika Hilton é homem. Porque mesmo que o Gilmar Mendes tenha falado que não tem problema falar que ela é homem, se ela disse pra Deus e o mundo que ela vai processar qualquer um que chamar ela de homem. Puta que pariu, tá de brincadeira, mano? Ah, puta merda. Mas enfim, né? Pretendo bolar um jargão aqui, um jabá aqui pra uma introdução aqui no canal, mas tô voltando a gravar esse vídeo agora aqui sem roteiro nenhum, tanto que os outros vídeos, se vocês olharem, eu gravava ele meio que de lado aqui, com uma GoPro pegando a minha imagem e tendo aqui o meu monitor um roteiro, mas eu tô gravando sem roteiro nenhum, só com a pura indignação. Bom, galera, deixei aqui essa aí, eu tô no Twitter, aqui no X, né? Eu uso muito sites de esquerda para poder me manter informado sobre o que algumas coisas estão acontecendo, mas a esquerda ela acaba mascarando praticamente tudo que acontece de ruim com esses sites de esquerda, eles mascaram tudo que acontece de ruim com o governo, que o governo faz de merda. E aí eu uso o Twitter, que é ali o esgoto do mundo, né? Mas eu uso o Twitter porque ali, cara, você tem acesso a toda a informação sem filtro nenhum. E aí eu deixei até essa imagem aqui, salvo engano, é do filme V de Vingança, né? Onde ela fala pra ele, fala assim, acha que explodir o parlamento vai tornar o país melhor? Ela fala assim, o povo não tem que ter medo do seu governo. O governo tem que ter medo do povo. E quer saber onde é que isso aqui está se provando agora, em pleno século XXI, 2025? Lá em Nepal. Que é o objetivo desse vídeo aqui, galera. Eu tava navegando pela internet, vendo alguns conteúdos sobre um jogo que eu faço live de um outro canal, né? NerdKN é um outro canal onde eu faço live só de jogos. E aí eu tava procurando conteúdo sobre o jogo e tal, algumas atualizações, e comecei a ver algumas notícias sobre Nepal. Procurei nas mídias tradicionais de esquerda, né? E obviamente elas não iam publicar nada, tá todo mundo falando do julgamento do Bolsonaro, e blá blá blá, e Bolsonaro, e blá blá blá, e STF. Então eles não iam publicar nada sobre isso. E aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais. Inclusive, galera, eles não iriam também publicar sobre aquela moça que foi assassinada no metrô dos Estados Unidos, a facadas por um bandido com 14 passagens pela polícia. Quantos insetos desses nós não temos aqui no Brasil? Quantos? Quantos lixos que tem N passagens pela polícia, já por roubo, por não sei o que, por assassinato, não estão soltos hoje, sabe? Aí o Lula, o maior bandido do Brasil, roubou os maiores escândalos de corrupção dele. Ele tá solto, que é presidente, tá mandando na gente hoje, e pau no nosso cu. Foda-se, né? Então, aí não ia encontrar falando disso também. Mas o objetivo desse vídeo é falar sobre Nepal. O que aconteceu em Nepal? Para você entender assim um breve resumo. É um governo de esquerda, tá? Então vou até procurar aqui, ó. Aqui, ó. Regime político do Nepal. Cadê? Maoísta. O Nepal hoje é um regime maoísta, tá? Regime maoísta é uma política, né, que é uma prática, uma ideologia e prática política inspirada nos ensinamentos de Mao Tse-tung, aplicada na China em 49, após 49, que procurou adaptar marxismo e leninismo às condições chinesas. Porra, esses filhos das putas desse Karl Marx, cara, e desse Lenin são dois insetos. Meu Deus do céu. Então, esquerda. Meu Deus, o Nepal era governado pelo regime de esquerda. Aí, olha só. O regime de esquerda, o que ele faz? O que é clássico, clichê? Ele tenta sufocar a nossa liberdade de expressão. Por quê? Porque, ainda mais nessa era digital, onde nós temos acesso de forma instantânea a todas as informações, ele não quer que nós saibamos o que ele está fazendo de cagada. Quem não lembra do Lula falando na eleição que não ia ter sigilo de 100 anos no governo dele, blá, 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 blá. Galera, o que mais esse filho da mãe fez foi colocar regime de 100 anos, sigilo de 100 anos nas coisas. O que esse cara mais fez foi isso. Então, nós conseguimos ter acesso a isso através das redes sociais, das mídias digitais. Por quê? Porque a informação é de forma instantânea, sem filtro. Nós conseguimos ouvir o que outras pessoas de qualquer lugar do mundo estão falando. Pensa se o Elon Musk não tivesse comprado o Twitter e transformado no X. Isso aqui era um ninho de mimizento woke. Então todas essas informações, o algoritmo estaria viciado hoje para proteger esses bandidos. Mas enfim, Nepal
Nepal aconteceram escândalos de corrupção absurdos. Governo de esquerda, óbvio que vai ter corrupção. O que vocês esperam? Aí começaram a estourar essas informações nas redes sociais. O que o governo faz? O que ele faz? Ele tenta sufocar a nossa liberdade de expressão. E como as redes sociais são uma grande fonte de liberdade de expressão, uma grande origem ali onde nós conseguimos expor nossa liberdade de expressão, eu tô aqui, falando com palavras de baixo calão minha opinião sobre essa barbaridade. Sobre essas barbaridades que estão acontecendo no nosso país e no mundo. E aí o que ele fez? Falou, cara, vamos cortar essas redes sociais, que é o que o nosso querido Luli está querendo fazer. Vai lá, presida, faz seu nome, porra. Aí, o que ele está querendo fazer? O Lula falou em alto e bom som. Nós vamos regulamentar as redes sociais, doa quem doer. Agora, usa exemplos de Nepal, vai lá, faz seu nome, confia. Aí, beleza. O que o governo de Nepal fez? Cortou 90% das redes sociais. Só que, o que o governo não contava? Que mesmo os jovens da geração Z, os mimizentos, os wokes da vida, eles sofrem de abstinência de rede social. Muitos deles ganham grana em rede social. E aí, quando você tira essa fonte, aí esses insetos, eles acordam para a vida e falam, caraca, peraí, eles estão querendo me ferrar. Aí, essa geração Z, ela deu início a uma revolução armada. Ali sim, foi uma tentativa e uma derrubada de poder com sucesso. Não foi o que aconteceu aqui no Brasil, dia 8 de janeiro, não. Aquilo ali foi um bando de vândalos só, cada um tinha que pegar, sei lá, pagar 12 cesta básica no máximo e ir embora para casa e pronto. Mas não, lá sim. Essa geração foi para as ruas, começou a se revoltar de fato, e isso foi um estopim para uma revolução de uma sociedade que não aguentava mais corrupção, não aguentava mais bandido de esquerda no poder, não aguentava mais cerceamento da liberdade de expressão, né? Eu separei alguns twitters aqui, eu peguei os mais recentes, inclusive, né? Para você ver como, aqui ó, Revolução Armada contra o regime maoísta de Nepal em andamento. Manifestantes acabaram de invadir o Palácio Presidencial armados, depuseram o primeiro-ministro e atearam fogo nos prédios governamentais. Galera, isso aqui, ó, assim, beleza, o patrimônio público ali, né, nesse caso, foi construído pelo dinheiro dos impostos, então é como se você estivesse queimando o seu próprio dinheiro. Cara, não sou a favor disso, sei lá, mas se você parar pra pensar, no caso de Nepal, eles não tinham mais o que fazer, cara. Não tinham mais pra onde correr. Agora, para e pensa no Brasil. Pra onde você vai correr? O que você vai fazer? A gente se manifesta nas ruas, a gente tem uma expressiva massa de pessoas que conseguem ir nas ruas e mostrar que o conservadorismo de fato predomina no Brasil, né, na nossa sociedade, mas o núcleozinho mínimo que comanda tudo lá de Brasília, tipo, que se dane a gente, cara. O que eles decidirem vai acontecer e pronto. Por quê? Porque tá todo mundo na mão de todo mundo lá. É todo mundo na mão da STF, o Hugo Mota, Davi Alcolumbre, tá todo mundo na mão da STF. Então eles não vão fazer nada. E aí a gente acaba elegendo esses imbecis, os imbecis vão pra lá, tá todo mundo, todos esses insetos fizeram merda, então todos eles têm ficha no STF, então se fizerem qualquer coisa o STF derruba e pronto. Então, lá no Nepal eles não tinham mais pra onde correr, cara. Vão fazer o quê? Eles tinham que ir pras ruas. Só que de forma agressiva eles fizeram, né? E acabou acontecendo isso. E mesmo estando claro, se você pode procurar regime maoísta, Nepal, esquerda, etc, 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 vai ter inseto, igual essa Isa aqui, ou esse Isa, não sei, que vai falar assim, ó, o Ítalo postou, eu sigo esse Ítalo aqui, ele posta umas coisas bem legais, inclusive o cara é flamenguista, é dos meus, ele colocou há 9 horas atrás, o governo comunista do Nepal está sofrendo uma revolução da própria população. Quando ele fala própria população, deduzo que seja dessa geração Z, que é uma geração mais inclinada para a esquerda, que vem dessas instituições federais aí que são dominadas pela esquerda, né? Pode ver o caso lá do... Porra, tem aquele universitário lá, cara, que foi expulso da Universidade de Brasília, Wilker Leão. Aí essa Isa, ou esse Isa, não sei, ou isso, Iso, sei lá, colocou aqui, ó, desde quando o Nepal é comunista, meu amigo. Caramba, meu Deus, a gente tá num nível de imbecilidade que está sendo que a gente está sendo obrigado a explicar o óbvio ou provar o óbvio, provar que esquerda é bandido, que centro é esquerda, que
magro é magro, que gordo é gordo, que homem é mulher, homem, mulher, mulher. Cara, não dá. A sociedade já tá num nível de imbecilidade que é difícil, cara, né? Aí o Ítalo comentou, né? Agora o Nepal é capitalista de livre mercado. E não é bait, tanto que me bloqueou, cara. Então eu não duvido nada. Vamos ver esse CXS Telans. Vamos ver aqui. Vou procurar aqui, ó. CXS Telans. Aqui, ó. Existe mesmo, ó. Perfil fechado. Por quê? Porque deve ter, ó, psicólogo, 25 anos. Meu Deus, cara. Vou até traduzir aqui pra ver. Psicologia, Corvinal. Beleza, Harry Potter. Ok, eu sou nerd também, então. Meu Homem-Aranha. Ah, tá. Ok. Aí tem essa Lauritia aqui, que provavelmente é namorado ou namorado, não sei, né? Mas, cara, ele travou aqui o perfil dele, por quê? Porque provavelmente a comunidade, a sociedade caiu matando em cima do cara, pra falar o óbvio pra ele, pô. Só que aí esses imbecis não conseguem ouvir o óbvio e acaba acontecendo essas merdas. Aí, tem mais aqui, ó. A Thay publicou, né? Eu não sigo ela, mas vou seguir também. Apenas minha opinião não é nada pessoal. Cara, a gente tá com medo de expor nossa opinião. Meu Deus, a gente tá com medo de expor nossa opinião, cara. Isso é um absurdo. Nós estamos beirando o absurdo. Um absurdo, tá? Aqui, ó. Diferença de golpe em cada país. No Nepal, cara, eles tacaram fogo no país inteiro. No Brasil, né? Tem a Débora aqui que escreveu de batom numa estátua e pegou 14 anos de prisão. Você imagina se o STF decide, sei lá, apesar que ele não pode, né? Porque eu sou de instância comum, eu não tenho nenhum foro privilegiado, então eu não posso ir pro Supremo. Mas, do jeito que tá hoje, né? Mas já imaginou se algum juizinho de esquerda vem querer me processar, cara, me condenar, porque eu tô aqui falando o que eu penso? Vocês já pensaram nisso? Tá que eu tô fudido, né? Financeiramente eu tô fudido, tipo, tenho 3 trampos, eu ia dormir. Cara, mas você já pensou? A mina foi lá, no meio de um monte de vândalo, infiltrado, que eu acredito que tenha tido muita gente infiltrada lá. Ela foi lá e falou, e escreveu, perdeu o mané numa estátua. De batom, que sai com um pano úmido. Foi condenada a 14 anos, meu irmão. 14 anos. Você imagina se eles vêm decidir me processar? Ah, não, perdeu o mané, não sei o quê. Vamos pegar aqui, então. Barroso dizendo perdeu o mané. Vamos olhar aqui no YouTube. Aqui, ó. Vou até olhar aqui. Tava até sem fone, galera. Aqui, ó. 15 de novembro de 2022. No UOL, hein? Site esquerdista. Ó. O senhor vai responder às Forças Armadas. Olha lá, ó. O senhor vai deixar o código-fonte sem imposto. O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Com todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu o mané numa mola. Puta que pariu, perdeu o mané numa mola. Não, eu nunca disse isso e blá blá blá. Tá no UOL, cara. No canal do UOL. Sabe? Então, assim, ela escreveu o que o ministro disse. Meu Deus do céu, mano. E ela tomou 14 anos. O Brasil tá perdido mesmo, viu? Aqui, ó. As pessoas esperando que o Rodrigo Balter também, né? Colocou aqui, ó. As pessoas esperando que o jovem brasileiro faça igual aos manifestantes no Nepal. Os jovens fizeram isso em 2013 e em 2014. E elegeram o PT novamente. Isso aqui é fato, cara. O brasileiro tem memória curta. Tá? Sabe por quê? Todo mundo viu o que aconteceu, as pedaladas fiscais da Dilma. Quando o combustível subiu 20 centavos, galera, na época lá, eu me lembro disso. Eu era mais moleque, mas eu me lembro disso. Ela sofreu impeachment. Agora, meu irmão, o combustível sobe com o tempo inteiro. Eu tenho um golzinho. Rapaz, tá foda manter meu gol com o tanque abastecido. Você imagina se eu tivesse um carro de nível maior? Agora não, a gente tá conformado com esse pouco, tá foda, cara, tá foda, né? Aqui, ó, não é um filme, o Alex Moretti também colocou aqui, eu vou seguir ele também, ó. Posso não concordar com nada do que você disser, mas defenderia até... Cara da área de direito, pelo jeito, eu vou seguir ele também aqui, ó. Não é um filme, é o Palácio Presidencial do Nepal sendo completamente destruído pelo povo de uma nação que se revoltou contra a censura dos tiranos e botou tudo abaixo. Cara, o prédio é público, se não tiver ninguém lá dentro, porra, o nosso dinheiro que a gente tá queimando. Tá que você tá queimando dinheiro de outras pessoas também, mas enfim. Só que aconteceu uma coisa lá, cara, que eu não concordo muito, eu não concordo com muita coisa, né, mas enfim. Aconteceu uma coisa lá que eles queimaram a casa de um primeiro-ministro, a esposa do cara tava dentro, ela foi carbonizada.
O cara fugiu, ela foi carbonizada. Então, assim, por culpa desse maluco, né, e das corrupções e de todos os acobertamentos, virou essa merda, né? O último aqui, ó. Eu deixei esse aqui por último, galera, porque, puta merda, esse cara aqui, né, esse perfil não é o Léo Lins, que é um perfil de humor, uma paródia de Léo Lins, né? É uma conta de paródia, tá até marcado como conta de paródia. Colocou agora, Alexandre de Moraes sorteado relator de investigação dos terroristas que incendiaram a casa do ex-primeiro-ministro de Nepal. Cara, o Alexandre de Moraes, ele acha que ele é o rei do Brasil, cara. Ele é um lixo, é um bosta, sabe? Não faz sentido, cara. Não faz sentido. E sabe que é o pior, a gente não pode falar nada. Eu vou postar esse vídeo aqui, tá sem roteiro, galera. Já deu 20 minutos já de conteúdo aqui. Eu tô vomitando essa indignação, aqui, essa tristeza, essa vergonha da nossa política, porque, cara, o que aconteceu em Nepal, pensa, bastou um bloqueio de rede social para a geração Z, pelo que eu li, tá? Me corrija se eu estiver errado, para a geração Z servir de estopim para acontecer essa baita revolução, cara. Então, você imagina aqui. E isso porque a sociedade lá era meio que na miséria, assim, né? E no Brasil não tá diferente, cara, assim, no caminho que a gente tá seguindo, ou é Cuba, ou é Venezuela, ou é isso. Infelizmente. Pô, tô bem mais leve de ter jogado tudo isso aqui que eu tava querendo falar pra fora, porque tá foda, galera. Tá foda. A partir do momento que você tem que você é obrigado a explicar o que é óbvio, cara, a sociedade tá se perdendo. Bom, se inscreve aqui no meu canal, deixa um like nesse vídeo. Ó, o link do meu Instagram, o link do meu Twitter vai estar aqui na descrição também. Me segue lá, Caio.Nascimento no Instagram e o Caio Nascimento no Twitter, fechou? Abraço. Vou trazer mais vídeos agora, cara. Pô, tô empolgado, vou trazer mais vídeos aqui para esse canal também, porque eu preciso ter esse espaço para poder expor meu ponto de vista. E é isso, vambora.